Maria de Nazaré, de João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês. Capítulo 1. Maria de Nazaré. Falar de uma personalidade da excessitude de Maria de Nazaré é buscar o inconcebível para quem mora na faixa ainda dominada pelas sombras. Maria, mãe de Jesus, é um espírito de pureza lirial vindo de planos altamente iluminados, para receber e ter em sua companhia o espírito mais evoluído que pisou o solo terreno, portador da mensagem de Deus para os homens, o Evangelho, código divino, já nas mãos dos homens, que deve ser vivido para que a humanidade se liberte dos sofrimentos, libertando-se da ignorância. O Cristo, junto a nós, nos predispõe a tomar as nossas próprias decisões pelo autoaperfeiçoamento espiritual. Cada criatura aprende com Jesus como se salvar a si mesma, e essa é a verdadeira senda. O Evangelho, no futuro, vai fazer parte das leis de todas as nações, vai ser a carta magna de todos os países do mundo. Ele é o roteiro capaz de levar a humanidade à harmonia e à paz universal. Certamente, não vamos ficar envolvidos num capitalismo absorvente que empobrece o mundo em favor de um punhado de homens, nem em um socialismo enganoso e materialista, duas feras pretensiosas, uma querendo eliminar a outra, mesmo em detrimento do restante da humanidade. Se podemos falar em socialismo para o futuro, não podemos fazê-lo sem acrescentar o adjetivo cristão. Há vários séculos que parte da humanidade ergue culto a Maria de Nazaré e amplia sempre a veneração pelo seu filho do coração, mas pouco pensa em modificar o seu modo de vida, em viver o que esses dois luminares viveram no exemplo puro do amor. Orações balbuciadas não passam dos próprios ouvidos de quem as profere. Já fazem até gravações de cultos exteriores à Rainha dos Céus, não apenas para que os impossibilitados de comparecerem fisicamente aos templos tenham oportunidade de participar e de se renovar intimamente, mas muitas vezes para que os privilegiados não precisem sair da comodidade para entrar no reino da luz. Como se enganam, disse Jesus, abre aspas, o reino dos céus está dentro de vós mesmos, fecha aspas. É, pois, o mundo, desconhecido da consciência, o céu ou o inferno, dependendo do que fizermos da vida. Carregamos para onde quer que formos essa bagagem espiritual dos nossos feitos. A consciência, cidade mística de Deus, dentro de cada um de nós. Estamos na época de novos conceitos da realidade e devemos nos acostumar com o que deve ser, sem criar fantasias para os nossos próprios caminhos. Não podemos, nem devemos dizer que faliram as religiões. Elas caminharam com a evolução humana e os homens receberam o que pediram pela posição do próprio progresso. Entretanto, não é justo que as religiões teimem em prosseguir com as suas rotas filosofias, depois que os clarins da eternidade tocaram, fazendo entender a palavra renovação. A teimosia poderá levá-las ao caos. O comboio de Deus passa de vez em quando nas estações de todos os mundos habitados e leva os que recusam o progresso e fazem questão de dormir
quando deveriam estar acordados em plena vivência de suas leis. Estamos no momento de nos despertarmos para novas arremetidas rumo à perfeição, e o caminho é o mesmo que nosso Senhor Jesus Cristo esquematizou para a humanidade. Maria de Nazaré, rainha de todos os espíritos que trabalham na atmosfera da terra, derrama sobre nós o mesmo amor que nos dispensou há 2000 anos, chamando-nos de filhos e servindo sempre de instrumento para a nossa alegria. Ela foi o, abre aspas, anjo, fecha aspas, que se revestiu de carne no planeta Terra para favorecer a descida mais arrojada que a divindade determinou em favor dos homens. Ela trabalhou na sua mais profunda simplicidade, porque veio para ampliar os conceitos do seu filho pelo exemplo. A amplitude da sua grandeza ainda permanecerá escondida pela ignorância dos homens que procuram não saber das verdades, quando estas requerem modificações no seu modo de ser. O mundo está sofrendo, pela força engenhosa do tempo, uma modificação progressiva, selecionando valores imortais e indicando caminhos excelentes pela bondade de Deus. No entanto, de vez em quando acontece como que uma aceleração na ordem das coisas para despertar os tesouros latentes no próprio centro da vida das criaturas. Mesmo que queiramos, não ficamos estacionados no tempo nem no espaço. A vida é crescente em todos os rumos da elevação espiritual. Maria de Nazaré é um desses grandes seres que renunciou, como ave de luz, ao seu ninho de bem-estar angelical, para ajudar a humanidade, apagando a sua própria luz, para que se acendesse a luz maior. E quantos espíritos dessa natureza não desceram à terra, doando tudo o que tinham, na mais completa caridade, em todas as nações do mundo, assumindo vários postos de entendimento para que a humanidade compreendesse o amor de Deus e a bondade de seu magnânimo coração, trazendo esperança e computando valores imortais na grande escrita da vivência, no sentido de acordar as almas para a luz da vida? Essas vidas exemplares nunca exigem, são doadoras eternas na eternidade da própria vida. O Cristo é a gema divina, o sol espiritual que nos alimenta na extensão do seu amor, sem esquecer um tio na escrita dos nossos deveres e das nossas necessidades. E com ele trabalham milhões de espíritos redimidos que já alcançaram a tranquilidade imperturbável, que tudo fazem por amor a nós, que vivemos ligados à atmosfera da Terra com certos débitos no compasso das eras. Os acontecimentos nos dão a entender que o terceiro milênio será um período de renovação espiritual de todos os povos, período de regeneração em que, por vezes, a dor terá campo aberto para a maior atuação de todos os tempos. Quando falamos em regenerar, não significa que será sanado o sofrimento. Pelo contrário, a dor será liberada em todos os campos, mas encontrará homens mansos para suportá-la, na dignidade de seres superiores, aprendendo com ela as lições mais profundas da vida que jamais esquecerão. A beleza dessa época está no fato de que não mais se formarão karmas, mas somente se cumprirão os que estão ainda sob a vigência dessa lei.
esgotarão os existentes com grandeza da alma e coragem de coração. A política tomará outros rumos, de modo que poderemos ver nela o próprio Evangelho aberto nas bandeiras de todas as nações. Nada faltará para pessoa alguma, porque o mundo passará a viver dentro do suprimento maior, tendo a fé como uma das colunas que ajudam a sustentar a grande esperança na vida que continua em todos os sentidos. Nada morre, essa é a lei criada por Deus e expressa nos próprios raios solares, na água que bebemos e no ar que faz parte da nossa vida. Tudo se renova para melhor com o beijo de luz das estrelas. Estamos nos alongando intencionalmente nesta introdução a fim de mostrar e fazer sentir aos homens a proteção de Deus para com tudo o que existe. Maria, mãe de Jesus, é o símbolo mais puro da mulher do futuro, da mãe que já saiu da sensibilidade instintiva para alcançar e respirar uma atmosfera espiritual, dela tirando os elementos de vida para a sua própria geração. Se os homens pudessem consultar no mundo espiritual a relação dos espíritos que estão reencarnando na Terra, com a missão de levar o Evangelho redivivo a todos os cantos do planeta, por todos os meios possíveis, ficariam abismados ao verem tanta renúncia em favor de um ideal. Se os homens pudessem verificar quantos espíritos altamente iluminados estão se preparando para descer à carne, para dar continuidade a esses trabalhos de luz. Se os homens pudessem saber ou constatar a categoria das almas que vão chegar à Terra depois de limpar as veredas para complementar a vivência dos conceitos do Mestre em todas as direções, tomariam outros rumos ou dariam outra direção às suas condutas. Cada livro que se escreve pela função mediúnica é um alerta para todos nós, para o despertamento espiritual, é um avivamento das forças do bem, são sementes lançadas na lavoura mental de todas as criaturas, em forma de sustentáculos para o futuro de todas as nações. O homem de hoje avança para o super-homem de amanhã, aquele que amará a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Há hoje no mundo um movimento como nunca houve sobre a libertação da mulher e, em certos aspectos, ele é necessário. No entanto, a própria mulher haverá de reconhecer que a verdadeira libertação nasce internamente, mostrando externamente as consequências. Esse alvoroço para sair das, abre aspas, cavernas do lar, fecha aspas, como às vezes é colocado, é mais inconsciente. Algumas agem por simples associação, sem perceberem a realidade do conceito que se dá às palavras libertação e liberdade. A mulher é mais sujeita aos impositivos emocionais por ser mais sensível às influências do meio. É necessário que desenvolva em seu coração mais resguardo sobre a sua própria conduta diante de todas as investidas das trevas. É nesse sentido que fazemos todos os esforços para escrever sobre o símbolo da mulher, Maria de Nazaré, porfiando em muitas páginas a sua conduta, apresentando a mulher do futuro para que sirva de força para todas as nossas irmãs que queiram pautar suas vidas na vida exemplar daquela que serviu de instrumento para que surgisse o grande astro nos caminhos do mundo, o Cristo de Deus.
Falamos muito no amor e principalmente no de Maria, terminando com a excelência do amor de Jesus para com a humanidade, mas somente falamos, pensamos e escrevemos. Na hora de viver esse amor sublimado, mesclamos nele o nosso egoísmo, o amor próprio, como se fosse o amor verdadeiro. Temos muito o que aprender sobre o amor universal, aquele descrito por Paulo de Tarso em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 13, onde se universaliza o amor, nada falta, tendo-se tudo com abundância. Tentamos mostrar parte da vida de Maria de Nazaré como caminho para todas as mulheres, de modo que elas o sigam e se sintam seguras na senda dos seus próprios valores espirituais. Cada criatura tem uma missão, cabendo-nos cumprir os nossos deveres diante da vida. As religiões que apareceram no mundo como canais de espiritualidade maior tomaram a feição evolutiva do povo e se dividiram para atender a todos, despertando sensibilidades em todas as criaturas. Entretanto, o verdadeiro culto religioso vai ter princípio e firmar convicções dentro do lar, que é a célula da sociedade. Os grandes templos, na sua formosura específica, servirão para a junção de laços espirituais entre a massa e o ponto de convergência para o grande ideal do amor. Estamos passando por uma época de transição, quando todos serão tentados pelos caminhos de perdição. Quem aprender a viver o Evangelho suportará os ataques, sobrevivendo à catástrofe moral, e quem persistir no bem até o fim será salvo da agressão violenta dos instintos inferiores. A seleção será feita por inúmeros meios que as leis determinarem, pelo que já constatamos, e os mais experimentados nos falam que a maior violência no mundo não são as guerras fraticidas, nem as dores que destroem os corpos, não são as pestes ou a fome, nem a falta de vestes. A maior violência é aquela que engendramos na mente, agredindo constantemente pessoas e coisas e a nós mesmos, torcendo as leis naturais e nos forçando para sentir prazer onde somente existe angústia e onde se geram tristezas e infelicidades. Ninguém engana a Deus. Nós enganamos somente a nós mesmos. Aquela que recebeu a incumbência de ser mãe de Jesus, nos moldes que a espiritualidade maior determinou, é, pois, um espelho para todas as mulheres do mundo e exemplo de segurança para todas as criaturas. Maria de Nazaré desceu aos fluidos da carne, cândida entre todas as mulheres, flor de luz que perfumou toda a terra das sensibilidades humanas. Foi coração que muito amou, não encontrando lugar para a sabedoria que pretendeu ocultar na consciência profunda, celeiro de reserva de outras épocas. Sua condição física seria insuficiente para suportar a intensa vibração emanante daquele espírito de escol. O meio em que viveu seria insuficiente para hospedar, por muito tempo, o espírito de tal magnitude. O alcance das pessoas com quem conviveu era por demais limitado para a conscientização de que, como instrumento divino, era necessário que ela se diminuísse para que seu filho crescesse diante de todos. Para falar de Maria, é indispensável conhecer uma ciência muito difícil,
a ciência da harmonia divina. Pedimos a Deus que nos inspire para que possamos realizar este trabalho que ora iniciamos. Falar sobre a nossa mãe, Maria Santíssima, o canal sublime por onde surgiu nosso Senhor Jesus Cristo em forma de homem.